Eu gostaria de falar sobre um tema muito profundo. Perseverando a corrida que foi posta diante de nós. Baseado no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2. Diz assim Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus, perseverando a corrida que foi posta diante de nós. Durante a história do cristianismo, muitos homens e mulheres têm apostatado da fé, têm desistido na metade do caminho. Nós sabemos que uma corrida ela é válida quando nós completamos todo o percurso dessa corrida, quando ultrapassamos a linha de chegada. E a vida cristã, de uma certa forma, também é assim. Jesus nos disse que uma vez que abraçássemos a fé nele, nós deveríamos persistir até o fim. Nós deveríamos caminhar até o fim. Cristo não tem pacto com aqueles que desistem na metade do caminho. Muitos têm desistido. Muitos têm desistido. Muitos têm olhado as dificuldades de ser um cristão autêntico, um cristão cujas raízes estão em Cristo Jesus, estão na palavra de Deus, e têm voltado a fazer as velhas coisas. Tais cristãos não têm união com Cristo, não são verdadeiros discípulos. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2 vai dizer assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, nos observando, nos olhando, nos lendo como um livro. A pergunta que se faz é: que livro que eles estão lendo? Nós amamos a santidade. Nós amamos a palavra do Senhor, nós amamos estar em secreto em oração, nós amamos agradar o nosso Deus. Perseverar na fé diante de uma multidão de testemunhas só para aqueles que têm convicção de salvação, para aqueles que entenderam que são pecadores, que se arrependeram e que agora lutam contra a carne, luta contra os principados e potestades, lutam contra tudo aquilo que vá contra a palavra do Senhor, contra aquilo que Cristo deixou para nós. A multidão de testemunhas está nos olhando e está dizendo: esse aí é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Você é um homem de Deus? Você é uma mulher de Deus ao qual as pessoas se inspiram em ti, ao qual você é exemplo? Pense nisso. Uma multidão de testemunhas nos olhando. E aí vem duas coisas que o escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, nos deixa, e eu gostaria de enfatizar essas duas coisas. Primeiro, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. Todo o peso que nos torna vagarosos. Esse peso que nos torna vagarosos são coisas no qual nós carregamos com nós e nos atrapalham a caminhada cristã. É o perdão não liberado, é a mágoa que está dentro do nosso coração, que se transforma em amargura. São sentimentos que carregamos com nós e não deveríamos mais carregar com nós, e por conta disso nós não conseguimos nos desenvolver e ter uma vida cristã autêntica, uma vida cristã cheia do Espírito Santo. O que é que tem fazendo com que você fique vagaroso?
no reino de Deus, que tem te atrapalhado, tire isso de ti. Deixe isso de lado. Diga: Senhor, isso tem me deixado vagaroso. Isso tem sido um peso para mim, eu tenho carregado comigo e não deixa com que eu desenvolva uma vida cristã autêntica. Essa é a primeira coisa que faz com que você pare na metade do caminho, na corrida que você está correndo em Cristo Jesus. São pesos que nos tornam vagarosos. Analisa quais os pesos que o torna vagaroso. E faça hoje um pacto com o Senhor. Se precisar de restauração, se precisar de humilhação, se precisar chorar, se precisar pedir perdão para alguém, faça o que tem que ser feito, mas tire esse peso de ti. A segunda coisa, o texto vai dizer: e do pecado que nos atrapalha. Pecado. Qual pecado tem te atrapalhado? Incredulidade, frieza espiritual. Que pecado tem feito com que você não somente desenvolva uma vida cristã autêntica em Cristo Jesus, mas tem feito com que você se afaste do Senhor? O peso que nos torna vagarosos, o pecado que nos tira da presença do Senhor, a multidão de testemunha que está nos vendo. Isso tudo tem a ver com a corrida da fé em Cristo Jesus. Aliás, se você ler Hebreus capítulo 11, você vai ver que ali o escritor ele vai listar os homens e mulheres que carregaram e persistiram e correram a caminhada cristã até o fim, ou a caminhada com Deus até o fim, porque no caso ele está falando de homens e mulheres da antiga aliança, do Velho Testamento. Homens e mulheres que ele diz que o mundo é indigno que eles tivessem pisado aqui na terra. E o texto vai dizer: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé, para que a gente corra a corrida até o fim, para que a gente de fato e de verdade chegue de cabeça erguida no reino de Deus. É preciso olhar para o nosso líder maior, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Deus. Olhe para Ele. Pare de olhar para coisas que te distraem. Para de abraçar esses pecados que te tiram da presença do Senhor. Olhe para Cristo Jesus, leia sobre Cristo Jesus, medite sobre Cristo Jesus, faça uma aliança com Cristo Jesus. Ame Cristo Jesus e o honre até o fim. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. A cruz, no contexto de Cristo Jesus, quando ele foi crucificado, a cruz era uma vergonha. Ela deixava claro para a sociedade da época de Cristo Jesus que quem era crucificado era maldito. Era alguém que realmente e de verdade era uma vergonha para a sociedade. A cruz trazia em si, a crucificação trazia em si algo pejorativo de uma maneira tão negativa que até os familiares das pessoas que eram crucificadas sentiam vergonha dela. E ele fez isso, diz o texto. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Essa é a postura de um homem, de uma mulher, de Deus em Cristo Jesus. Sofrer pelo Senhor. Sofrer pelo Senhor com alegria. Eu sei que isso parece antagônico, mas quantas vezes Paulo, sofrendo, falava que tinha alegria no Senhor? Porque a alegria do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Nós devemos nos alegrar no sofrimento, porque significa que Deus está nos aprovando. Não se distancie e não apostate da fé. Não deixe Cristo Jesus por conta das dificuldades. Lembra que ele com alegria sofreu a morte de cruz, para que ele pudesse honrar o Pai. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. A recompensa para aqueles que
que decidiram correr a corrida em Cristo Jesus, da fé, até o fim, o honrando, o amando, o respeitando, o buscando, será a eternidade. Onde você está nessa corrida? Você parou na metade do caminho? Os pesos desse mundo têm te deixado vagarosos. O pecado tem feito com que você desista de chegar até o fim, completar essa corrida. Jesus não tem pacto com quem desiste. Jesus não caminha com quem o deixa na metade do caminho. Felizes são aqueles que entenderam e vão com o Senhor até os últimos dias e as últimas consequências. Você deve viver com Cristo na abundância ou na escassez, na saúde ou na enfermidade. Você deve dizer para Ele: Senhor, eu estou contigo até o fim. Corramos, corramos, e só vamos parar de correr quando nós ultrapassar a linha de chegada e estiver na glória eterna diante do nosso Deus. Louvado seja Ele, hoje e eternamente, em Cristo Jesus.